Você tem dormido bem? Em média, passamos um terço de nossas vidas dormindo. Um sono de qualidade por tempo adequado é essencial não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas para se manter saudável. Uma noite bem dormida fortalece o sistema imunológico, previne doenças, restaura o corpo e a mente, além de consolidar a memória. No Viver Melhor de hoje, vamos falar da relação entre sono e saúde. Quais são os benefícios de manter ciclos de sono adequados e as consequências de negligenciar o descanso diário. Conversaremos ainda sobre os distúrbios do sono, que têm afetado milhões de brasileiros e brasileiras, principalmente na pandemia. E vamos começar entendendo melhor o ato de dormir. Você sabia que uma pessoa com 71 anos terá dormido em média 23 anos da sua vida? O sono é uma das necessidades básicas do ser humano para o descanso e reequilíbrio do corpo. Enquanto dormimos, nosso organismo exerce as principais funções restauradoras, repõe energia e regula o nosso metabolismo. Mas quem controla o nosso sono? O sono da gente é controlado pelo sistema nervoso central, particularmente pela região chamada região hipotalâmica, onde tem neurônios que vão iniciar um processo de reduzir ou inibir os sinais excitatórios. E isso leva a gente na direção do sono. Além disso, existe um padrão circadiano. A gente teria um relógio biológico no sistema nervoso central, lá no nível do hipotálamo, que ele marcaria mais ou menos as 24 horas. E faria a gente ter atividades de buscar o sono e de acordar, né? E que estaria relacionado ao padrão luz-escuro do meio ambiente. O sono é um estado fisiológico complexo que gera curiosidade desde a antiguidade. Entretanto, cair nos braços de Morfeu não é resultado de uma atividade cerebral reduzida, como se acreditava nos tempos remotos, mas sim um estado de consciência diferenciado. Hoje, ele é dividido em duas fases principais: o sono REM, sigla em inglês para movimentos rápidos dos olhos, e o não REM, que é subdividido em 3 etapas. Durante a noite, nosso sono passa pelas fases repetidas vezes, em ciclos, cada qual com suas características fisiológicas, durações e funções. O primeiro estágio do sono não REM é onde ocorre a transição da vigília para o sono leve. No segundo, começamos a dormir com mais profundidade e entramos na terceira etapa, chamada de sono profundo. Em seguida, passamos para a próxima fase do descanso, que é quando ocorre o sono REM. Vários fatores estão associados a esse padrão do sono que a gente tem adequadamente. Então, além da atividade cerebral, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a atividade do sistema nervoso autônomo, particularmente o simpático, o tônus muscular, ele vai variar, o fluxo de sangue para o sistema nervoso central, o padrão respiratório modifica. Com o padrão respiratório também modifica uma resistência ao fluxo de ar, né, para os pulmões entrando e saindo. A função renal também pode ser modificada, a função endócrina, como eu comentei, e até a excitabilidade sexual. Para compreender melhor sobre a relação entre qualidade do sono e saúde, eu converso agora com a psicóloga Sandra Tâmbara e com a médica neurologista Larice Degani. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Sandra, a gente viu aí no VT que o sono tem várias fases. O que acontece com a gente durante esses períodos e qual a relação aí entre a qualidade do sono, a saúde, consolidação de memórias? Pois é, a Carla Carvalho, a doutora Carla, explicou muito bem a parte fisiológica. Então, a gente começa a entender o que acontece com o nosso corpo enquanto nós estamos dormindo. Então, nós passamos a entender que o sono tem uma função fundamental para tratar do nosso corpo. É uma terapia que a Mãe Natureza nos deu. Doutora Larice, quanto a gente deve dormir por dia para poder ter ali um sono suficiente? Porque um bebê dorme muito, um adulto dorme menos. Qual o período ideal? Então, Flávia, não existe assim um período ideal, tá? As pessoas costumam falar de 8, 9 horas por 9 horas de sono por noite. Mas isso é muito individual de cada pessoa.
tem pacientes que a gente chama de dormidor curto, que assim, 5 horas de sono basta, até menos. Eu já atendi pacientes que dormem 4 horas de sono e que no dia seguinte está jóia, está ótimo para as atividades. Em contrapartida, existem também aquelas pessoas que são os dormidores longos, que só 8 horinhas, 9 horinhas não dão nenhum resultado. Precisa de ter mais horas de sono, 10 até 12 horas de sono. Então, realmente, assim, é uma coisa muito individual. O que a gente fala é que a qualidade do sono é mais importante a qualidade do que a quantidade. O que seria essa qualidade? É aquela pessoa que, independente da quantidade de horas que dormiu na noite, acorda bem, acorda disposto, consegue fazer todas as suas atividades sem nenhum prejuízo causado pela falta de sono, entendeu? Então, realmente é muito individualizado isso. A gente fala que a média de sono para cada pessoa seria de 7 a 8, mas eu acho assim que a gente não tem que seguir isso como uma regra, porque existem sim as exceções. O que acontece quando a gente negligencia o sono? Quais são as principais reclamações aí no seu consultório? Aqui no consultório, a pessoa primeiro ela chega falando dos resultados. A vida dela não tá boa, o relacionamento não tá bom, o trabalho, o chefe tá pegando no pé, o relacionamento, né, às vezes afetivo, relações com a família. Então a vida não tá boa. Então ele chega querendo que eu a ajude a resolver esses problemas. E aí eu vou direto, né, em 3 coisas, Flávia: alimentação, exercício físico e sono. 3 coisas, principalmente, né? Depois a gente entra também nos relacionamentos. Mas eu já começo a perguntar, e aí, como é que você dorme? Não, dorme pouco, né? Você vê, eu chego 9 horas da noite em casa, até dar banho nas crianças, até fazer não sei o quê, né? Tem de tudo, né? Principalmente as donas de casa, as esposas, né? Então, tem muita reclamação de que não tem tempo. Por quê? Porque como nós temos que dar muito resultado no nosso dia, nós temos que render, sermos produtivos, nós tiramos do sono. Mas aí o corpo cobra, né? Quando a gente não se cuida, não dorme. A cobra, com certeza. Porque, certamente, né? Tem a parte do humor, né, Flávia? Tem o humor, tem a não criatividade, a solução de problemas. Agora vamos descobrir o que é mito ou verdade na crença popular para evitar noites insônias. Doutora Sandra, se fala muito no copinho do leite morno ali. Mito ou verdade? O copinho de leite, ele pode até ser verdade, olha lá. É um mito, porque, né, precisaria tomar muito leite para poder fazer o efeito lá. Olha, o que eu acredito é assim, tudo depende da intenção com que você faz aquilo. E como a doutora Larice falou, cada um reage, cada um somos indivíduos, cada um tem um jeitinho. Se tomar um leitinho para você e ficar ali relaxada na sua poltrona, ler um livrinho antes, isso vai relaxar? Ótimo! Doutora Larice, outra coisa que se fala muito é que dormir pouco engorda. Mito ou verdade? Bem, eu acho que é um ciclo. Você pensa assim, se você dorme pouco, no dia seguinte você vai acordar muito estressado, né? Consequentemente, como que você tenta passar por esse estresse? Comendo, não é verdade? Então, assim, é verdade sim, não acho que seja só mito, não. E outra coisa também, tem gente que não consegue dormir direito durante a semana, muito trabalho, aí fala, final de semana chegou, vou descontar no final de semana. Mito ou verdade? Mito. O sono, ele tem que ser cíclico, ele tem que ser regular. Eu acho assim, uma forma muito fácil de entender. Você não consegue recuperar aquela noite que você não dormiu ontem pela noite que você vai dormir hoje. E da mesma forma que não adianta, eu acho assim que isso é muito da adolescência e juventude, sabe? Aqueles jovens que passam a noite inteira na balada, não, vou passar hoje a noite na balada e amanhã eu durmo o dia inteiro. Não, não é assim que funciona.
certo? Você tem que realmente ter o ciclo, uma coisa bem regular de sono mesmo, porque nunca você vai recompensar aquela noite mal dormida com uma noite no dia seguinte. O que difere uma noite mal dormida de um quadro de insônia? A dúvida tem se refletido nas tendências de pesquisa no Google durante a pandemia de Covid-19. O termo insônia e as buscas relacionadas como remédio para ansiedade, insônia e as causas desse distúrbio tiveram um crescimento de mais de 100% nos últimos meses. Doutora Sandra, como identificar aí que a gente realmente está tendo problemas quando não consegue dormir ali de forma adequada? Entendendo então que o sono é uma terapia que nós temos diária e que nos repara, né? Repara o nosso corpo, os problemas que a gente tem fisicamente, os nossos problemas emocionais. Quer dizer, o sono sendo uma ferramenta importante, se você priva dessas horas, você vai sentir os efeitos no outro dia. Então, como que eu sei? Pelos meus resultados. Eu sou uma pessoa mal-humorada, eu sou uma pessoa desatenta. Então, até o raciocínio, né, fica lentificado. É uma coisa natural isso, né? Não tem como ser diferente. E quais são os distúrbios mais comuns do sono, doutora Larice? São vários os distúrbios do sono. Tem a famosa síndrome da apneia obstrutiva do sono, a gente tem o distúrbio comportamental do sono REM, a própria insônia, pesadelo, parassonia, síndrome das pernas inquietas e por aí vai. É uma gama de problemas de sono que a gente pode apresentar. E a maioria deles realmente relacionados, assim, muito ligados à questão comportamental. Doutora Sandra, a gente viu também que as buscas aí no Google explodiram por remédios contra a insônia. Qual o risco aí dessa automedicação? O risco é altíssimo. Eu comentava aqui antes de começar conversando aqui nos bastidores com a doutora Larice, que quando a pessoa fala assim, então eu tomo aquele remedinho X, sabe? Porque eu pergunto, você toma quais os remédios? Vou anotando. E aí é sempre um monte de nomes aqui. Sabe aquele remedinho X? Eu tomo. Nossa, ele é ótimo. Eu tomo, eu apago. Sim. Então você está em tratamento? Aí a pessoa começa a gaguejar. Esse sono, Flávia, que a gente tem quando toma esses remédios, não tem a mesma qualidade do sono que nós temos e somos programados para ter no nosso ciclo aqui circadiano. Quer dizer, nós temos essa ferramenta, nós não precisamos desses remédios. Não estou dizendo que o remédio é ruim ou que não possa ser. Tudo tem que ser analisado e acompanhado. Bom, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Agora o Viver Melhor faz um breve intervalo. No próximo bloco conheceremos os avanços nas pesquisas sobre a apneia do sono. Não saia daí. Viver Melhor está de volta e hoje fala sobre um assunto que tem permeado as noites insônias de muitos brasileiros e brasileiras: o sono e a saúde. E quando o assunto é dormir, os barulhos podem atrapalhar. Mas todo mundo já roncou pelo menos uma vez na vida. Porém, quando é muito alto e incomoda quem está perto, pode ser um sinal de alerta. O ronco é o sintoma audível da síndrome da apneia obstrutiva do sono. O problema afeta mais de 936 milhões de pessoas, sendo que 85% não são diagnosticadas. O dado da revista científica The Lancet atualiza os números da Organização Mundial de Saúde levantados em 2007. Mais de 100 milhões de pessoas convivendo com o problema, número que aumentou 10 vezes em relação ao estudo anterior. O publicitário Alisson Xavier faz parte das 936 milhões de pessoas que convivem com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Os primeiros sintomas começaram ainda na adolescência, trazendo consequências para a vida acadêmica. Uma característica de quem tem esse tipo de problema é que, às vezes, quando acontece de você entrar em sono profundo, é sempre entre 4h30 às 6 horas da manhã. Que é na hora que você tem que estar acordando para fazer as coisas para poder começar a vida. E você já acordava exausto, não consegue chegar no horário, está sempre em ritmo lento, é horrível.
Convivendo com a doença há anos, Alisson conta que já se acostumou a dormir 4 horas por noite e às vezes até menos. Mas foi após uma viagem que decidiu, de fato, procurar um médico. Eu percebi que eu precisava de ajuda quando um belo dia eu estava a trabalho em São Paulo e eu fui reservar um hotel e eu não li muito bem as especificações, que estava escrito lá que era um hostel. O hostel é um ambiente compartilhado e tal. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, aquela coisa. Fui tentar dormir, incomodei todo mundo, né? Na hora de dormir, o dono no meu pé lá, Alisson, acorda, vira pro lado. Estão reclamando que você tá roncando demais, cara, vira pro outro lado aí. Eu tomei a decisão de ficar acordado, fui lá pro hall e tentei dormir sentado lá no hall. Também não consegui, porque incomodava do hall também. A apneia do sono é mais do que um ronco. Quem sofre desse distúrbio experimenta paradas respiratórias repetidas e temporárias, enquanto dorme. A respiração cessa porque as vias aéreas colapsam, impedindo que o ar chegue até os pulmões. Entre os principais sintomas da apneia também estão os engasgos ao longo da noite. Por exemplo, uma coisa que quem sofre disso tem que comer super cedo durante a noite, no máximo até as 19 horas ou até antes mesmo. E não comer mais nada. Senão, quando você está dormindo durante a apneia, você acorda com refluxo, vomitando tudo aquilo. É horrível. Para identificar a síndrome, é necessário ir a um especialista e fazer um exame específico. A apneia do sono diminui a qualidade de vida e muitas vezes desgasta relacionamentos. Mas a maior consequência das interrupções respiratórias ao longo do sono é para a saúde. Esse é o tema do quadro Avanços de hoje. Vamos conferir os resultados de 2 estudos realizados por cientistas norte-americanos e portugueses. Para entender o que acontece aos relógios biológicos de quem tem pausas na respiração ao dormir, a chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono, pesquisadores da Universidade de Coimbra acompanharam um grupo de 34 voluntários para saber os impactos do tratamento da apneia nos relógios biológicos de quem sofre com a enfermidade. O estudo apontou a necessidade urgente de encontrar novas estratégias que melhorem e antecipem o diagnóstico desse distúrbio do sono, que pode promover ou agravar diferentes comorbidades no organismo. Há várias consequências da apneia não tratada. Uma das principais é a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão. E aí, junto a esse distúrbio, vem outras alterações cardiovasculares, como infarto, podendo ter associação com derrame. E também, por conta de ter essa baixa oxigenação, pode ter diminuição da função cognitiva, então baixa redução ao trabalho, fadiga, e aí conforme acontece o estresse oxidativo, também pode gerar resistência à insulina, que pode estar associada a diabetes também. Já outro estudo realizado por pesquisadores do Centro de Distúrbios do Sono, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, constatou que a terapia de pressão positiva contínua nas vias aéreas, chamada de CPAP, pode reduzir também os riscos de desenvolvimento de demências. Por meio da análise dos prontuários médicos, os pesquisadores constataram uma associação significativa entre o tratamento e o menor risco de aparecimento de Alzheimer e outros tipos de demência ao longo de 3 anos. De volta ao estúdio, eu continuo a conversar com a psicóloga Sandra Tâmbara e com a médica neurologista Larice Degani. Doutora Sandra, todo mundo ocasionalmente ali ronca um pouquinho, mas quando isso se transforma em problema e que especialista procurar nesses casos? Começa com o problema porque você é acordado ou alguém, né? Ou você acorda ou alguém te acorda, né? Essa reportagem acho que foi feita para mim. Eu sempre ronquei, sempre atrapalhei o sono do meu marido. Ele começou a achar estratégias. Acho que eu vou dormir antes de você. Ou seja, o relacionamento começa a ficar complicado, né? Na reportagem mostrou que a pessoa está e toda hora você é acordado, você estava num soninho, a pessoa te acorda, eu não estou conseguindo dormir. Então é um transtorno e tem todos esses aspectos, então a gente tem que buscar um neurologista para nos ajudar com isso, para poder fazermos esses exames da polissonografia e entrar com um CPAP, por exemplo, que vai transformar a qualidade do seu sono em algo muito melhor. É outra vida depois que você começa a tratar a apneia obstrutiva do sono. Então vamos ouvir aqui a nossa neurologista presente, doutora Larice, quais são os tratamentos disponíveis aí? Como funciona o CPAP?
O CPAP é um aparelho que você coloca como se fosse uma máscara na face, né? Como diz a reportagem, a apneia obstrutiva do sono, ela se caracteriza por ciclos que tem uma obstrução das vias aéreas, então o ar não entra. Então o CPAP, ele vai funcionar dessa forma, ele é um aparelhinho que a gente coloca a máscara e ele vai fazer uma pressão positiva e contínua nas vias aéreas, impedindo que tenha o fechamento dessas vias aéreas, entrando então o ar constantemente, não vai ter essas pausas respiratórias, né? Então é assim que funciona a terapia do CPAP. Claro, o CPAP é o que a gente chama de terapia de ouro, né? Que é a indicada mesmo, mas existem outras formas? Existem. Por exemplo, uma das coisas que a gente observa é que as pessoas que têm apneia do sono, a grande maioria delas pode ser obesa. Então, uma das formas, diminuir um pouco o peso, né? Que isso já ajuda bastante na desobstrução das vias aéreas. Outra coisa também, costumam ser assim, pessoas mais ansiosas, aquelas pessoas mais nervosas, é aí que entra a terapia cognitivo-comportamental, que a doutora Sandra deve saber muito bem. E existe também algumas cirurgias, mas assim, eu acho que essas já são um caso mais bem... Na falta de ter uma melhora com o CPAP, enfim, são casos muito específicos. E principalmente, até mesmo criança, algumas crianças podem ter a síndrome da apneia obstrutiva do sono e está muito relacionada com a dentição, né? Aquelas crianças respiradoras, respiradores orais, que se fala na otorrino, que respira muito com a boquinha, que não respira com o nariz, elas acabam tendo muita malformação dessa região e pode acabar levando a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então também entra essa terapia de ajustar essa parte, a dentição, os aparelhos orais, enfim. Então, são várias, assim, tem que ser estudado toda a anatomia do paciente, fazer a polissonografia. A polissonografia é o exame que faz o diagnóstico da apneia obstrutiva, tá? E a partir disso, ver o que se encaixa melhor naquele paciente, porque talvez antes do CPAP tenha como a gente partir para outras terapias. Doutora Sandra, e como é aí a terapia cognitiva comportamental que a doutora Larissa falou? É uma abordagem, né, da psicologia que auxilia muito as pessoas que têm essa dificuldade, os distúrbios do sono, porque ela vai ensinar, fazer uma higiene do sono, rever os comportamentos, a rotina da pessoa, porque tem isso, tudo tem uma solução, né? Como a doutora Larissa falou, a pessoa passa a entrar em contato com aquele problema que ela tem e o que ela pode, qual é a responsabilidade dela para tornar isso melhor, para solucionar isso. Então, quando a pessoa começa já a pensar que ela está se cuidando, esse sono já passa a ficar melhor. A gente também conversou com a biomédica Natália Bart para saber quais outros impactos a privação de sono traz e como as noites em claro afetam os aspectos mais íntimos da vida. A qualidade do sono influencia em diversos processos biológicos do nosso corpo, que podem variar desde depressão, doenças cardiovasculares e obesidade. Mas e a atividade sexual, o sono influencia? A resposta é sim. Note que aqui eu falo em qualidade do sono e não em quantidade. Uma boa noite de sono está relacionada com a quantidade de sono profundo que a pessoa consegue ter, o sono REM. É nesse momento que nós relaxamos e descansamos. Quem sofre de algum distúrbio do sono, como insônia, síndrome das pernas inquietas, roncos e apneias, por exemplo, pode apresentar baixo na libido e piora na qualidade das relações sexuais, porque há uma relação negativa na liberação dos hormônios que comandam o desejo sexual, a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. Então vamos retomar aqui o bate-papo com a psicóloga Sandra Tâmbara e com a médica neurologista Larissa Degani. Doutora Sandra, a gente sabe que os distúrbios são muitos, como a gente vem falando aqui, mas há uma subnotificação de quando isso se torna um problema, da apneia do sono, por exemplo, falta informação e acaba tudo virando insônia? Tudo virando insônia. Na verdade, as pessoas começam a colocar responsabilidade no ambiente externo, na pressão, no ambiente externo, e não do que está acontecendo no seu próprio corpo.
Então, há sim uma subnotificação, as pessoas não vão atrás disso, não vão buscar o médico, acabam, como eu falei, se automedicando ou convivendo com o problema. Esse conviver com o problema, nossa, mas como é que a pessoa quer viver roncando, quer viver com sono, com poucas horas de sono e com má qualidade? Olha só, isso tem um viés até inconsciente, porque nós temos uma cultura, Flávia, de que se eu conto no meu trabalho que eu durmo pouco e trabalho muito, eu sou vista como uma boa profissional, concorda? As pessoas contam como uma vantagem driblar o sono. Então, essa parte que a gente viu aqui da qualidade, de todos esses problemas que tem, isso não é contabilizado, porque o que é contabilizado é o quanto eu suporto e o que eu estou fazendo para dormir menos. Qual a consequência para eles de não dormir direito? Afeta o desenvolvimento de forma geral? Afeta não só o desenvolvimento físico, mas principalmente o desenvolvimento psicológico, mental. São crianças e adolescentes que ficam cada vez mais irritados, que aprendem cada vez menos, né? E assim, eu vejo que hoje a gente está tendo um problema, um grande problema, que são a tecnologia, né? Celular, tablet, televisão, isso daí, lógico, é um mal necessário, digamos assim, mas que realmente o que a gente está percebendo, principalmente quem tem criança em casa, quem tem um adolescente em casa, está acabando com a rotina de sono dessas crianças. Tem um outro problema, que é a questão da luminosidade. Aquela luminosidade do aparelho, ela acaba... É como se ela estivesse mimetizando a luminosidade do dia, entendeu? Então, o cérebro interpreta isso da mesma forma. Interpreta como se ainda estivesse, claro, se não estivesse na hora de dormir. Então, aquilo só vai prolongando cada vez mais, a criança não relaxa, fica acelerada, tanto pelo programa, pelo joguinho, pelo aparelho, como também o organismo está interpretando que está durante o dia, que ele não tem que dormir naquele momento. E aí, o que acontece? Talvez aquela criança que é estigmatizada, que é taxada como a criança difícil, como a criança briguenta, como a criança... Talvez o negócio seja tão simples, é só pegar, deitar e dormir, que a coisa vai melhorando. Bom, e para a gente encerrar, doutora Larice, a gente pode ficar tranquila e tem avançado os tratamentos para esses distúrbios do sono para a gente dormir melhor e, consequentemente, viver melhor também? Flávia, avançar, eu acho que assim, avançado, claro que está avançado. A gente tem várias medicações, não é o ideal, mas para aquelas pessoas que realmente precisam. Só que a gente sempre vai voltar no pilar que a doutora Sandra colocou. Sono é qualidade, é mudança do estilo de vida, entendeu? É você fazer a sua terapia cognitivo-comportamental, é você mudar, ter higiene de sono. Aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir, mas que ouve, ninguém faz, né? Que é o exercício físico, que é a alimentação saudável, que é tentar se desligar um pouco, respeitar aquele momento para deitar, dormir, descansar, repousar. Certo? Então, assim, pode, no meu ponto de vista, eu acho que pode ter a terapia que for. Se você não partir do básico, que é a higiene do sono, não adianta, não vai ter remédio que vai fazer milagre. Então, fica aí a dica, vamos cuidar do nosso sono. Doutora Larice, doutora Sandra, muito obrigada pela entrevista aqui. E o Viver Melhor fica por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Até o próximo programa. Tchau!